Gênese no lar. Mais um evangelho para o coração. Manhã de bênçãos, encontro fraterno, oração. Abrindo a semana para as atividades da Casa de Kardec, Amélie Boudet, a FEAC, Belo Horizonte, Minas Gerais, dia 9 de agosto do ano de 2021. Agradecemos a sua presença, o apoio para a nossa atividade. É muito bom estar aqui com vocês. Que estejamos todos imbuídos de um só propósito: aprender para servir melhor. Vamos, com muita alegria, minhas amigas, meus amigos, trabalharmos nesta manhã que registra o encontro de número 394. Olha que especial. Nós vamos trabalhar com o tema Andar como Ele andou. Hoje nós vamos abrir o nosso encontro trazendo um dos evangelistas, apóstolos do Senhor, que toca sempre o nosso coração face à sua mensagem espiritualizante. Eu farei uma breve leitura dos primeiros versículos da primeira carta de João, no seu capítulo 2. Uma mensagem muito especial, consoladora. João endereça ao seu, ao meu, ao nosso coração, tratando-nos como filhinhos. Ouçamos. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, para que não erreis. Olha que legal. A preocupação destes para conosco. Orientação, carinho, amizade. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém errar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha que beleza. João apresenta Jesus como o advogado. Vale lembrar que o Paracleto, o Espiritismo, como é conhecido, ele advoga. Em que sentido? Nos oferecendo o conhecimento, esclarecimento, para que nós possamos trabalhar na própria causa, não para driblar a lei, para buscar privilégios, não, para que a gente se ajuste, gerando uma nova vida, um novo ciclo, reparando o que é necessário e nos libertando para a glória imortal. No versículo 2 ele diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. É o tema de hoje. Que beleza!
João Evangelista nos coloca no colo, aquele professor que se aproxima, quebra barreiras, distância, senta com o aluno e se prontifica, apresentando um conteúdo que vem auxiliar, esclarecer, ensinando com mansuetude, com paciência, com eficiência, nos auxiliando nos momentos difíceis, pois a presença do advogado, como ele coloca, é naquela condição que necessitamos. Quando pecar, é a palavra conhecida nos milênios. E o pecado, nós já temos esclarecido que, na verdade, é a conspurcação, adulteração, prostituição, no que remonta à lei divina. Então é uma questão interior. O conflito, ele é a expressão da desarmonia interior, quando nos afastamos da lei, que é revelada pela nossa consciência. Então não mais aquela concepção antiga do pecado em função daquele ou outro comportamento. Não, vamos pensar sob o ponto de vista do que a gente gera em nível íntimo. Pensamentos, sentimentos, que nos desarmonizam. Pois harmonizados, estamos tendo como, vamos dizer assim, resposta a essas escolhas, quando benditas, a pacificação. Pois bem, João vem, nesse momento especial da nossa trajetória, dizer que Jesus, seus ensinos, manifestados através de filosofias, de profetas, de filósofos, que auxiliam a humanidade em todos os níveis, todas as nações, povos. O conhecimento auxilia no processo da libertação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A definirem que não existe privilégios. Um dia, todos obterão o conhecimento. Caminharão com segurança. Agora é interessante, porque ele vem dizer o seguinte: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Bom, gente, vamos lembrar que João escutou de Jesus, e agora eu faço uma referência ao próprio Evangelho de João, no seu capítulo 8, no versículo 34, quando Jesus dissera: filhinhos, ele usa a mesma expressão, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Então o mandamento é o amor. Guardamos o mandamento se amarmos, ponto. Não é guardar na gaveta, registrado no livro, não. Guardar para levar para todos os lugares que formos. É aquisição. Aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. E quando não, sofrendo. Então não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. Lembram do sermão profético, do capítulo 24 de Mateus? Jesus disse, não basta dizer, é necessário praticar. Bom, tem que escrever livros, palestras, falar, teorizar. Na verdade, é pôr em prática. Eis a verdadeira religiosidade, que parte do coração nas atitudes. Agora, mas qualquer que guarda a sua palavra,
o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. O nosso encontro sugere que estejamos com ele, o Cristo. Nos sensibilizamos, fazemos a oração. É muito bom sentir essas vibrações. Imagine, vamos sonhar juntos? A gente sentindo estas belezas, curtindo, valorizando, tendo essa experiência profunda durante 24 horas por dia. E não apenas quando encontramos no Gênesis e no lar. A nossa vida ia ser um oásis, né? Permanente. Ao reino dos céus. Podemos, parafraseando Jesus, dizer: o reino dos céus está aqui. Lembram quando ele falou para o Pilatos, no capítulo 18 do mesmo João? O meu reino ainda não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. Mas ele disse: se ainda não é, indica que será. Quando será? Depende de você. Pode começar agora. E ficar sempre. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. A nossa referência é Jesus. Então nós estamos, observem, 9 de agosto de 2021. A nossa posição sobre o calendário divino é o agora. Então vamos permanecer, vamos trabalhar, advogando em causa própria e, naturalmente, pensando no semelhante. Porque a causa própria, sob uma visão profunda, é a perfeição, é a justiça divina para todos, não só para você. Mas você tem que trabalhar a partir da sua história. Você não pode escrever a minha vida. Você não vai reger os destinos da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido. Não tem essa. A gente pode dar aquele toque. Olha, tem um evangelho, vamos. Isso quando é possível o diálogo nesses terrenos, né? Porque existem casos que você não dá nem para falar do assunto. Que vira um problema. Não é assim? Mas dizer: filho, você já fez a sua prece? Como educador, pode ser nos moldes antigos, eu o faço com os meus todos os dias. Está saindo para a escola, olha a sua prece. Chegou da escola, graças a Deus. Quando vou para o trabalho, Senhor, que eu esteja sintonizado contigo, mas peço a sua proteção. Porque sou falho, incipiente, fragilizo por pouca coisa. Olha o grau de sensibilidade ou de suscetibilidade. Eu faço essa avaliação e eu acredito que você também. Todas as manhãs eu peço, Senhor, que eu tenha sabedoria para identificar e modificar as minhas imperfeições. No diálogo, que eu não esqueça de ti, para que a tua voz, por mais que possa clamar no deserto, seja a tua voz e não a minha. Perceberam? Você recebeu a mensagem do WhatsApp, te irritou? Opa! Freio aí. Você tem que domar o corcel. Gente, corcel não é aquele veículo que tinha uma irmã chamada Belina. Aí depois lançaram o Corcel 2. Povo antigo, hein? Mas só para você dar um sorriso. Depois você pesquisa, era da Ford. Não tem nem Ford mais no Brasil, olha aqui. Então agora nós temos que refletir sobre a necessidade de domar as paixões. Perceberam? Você dialoga com seus impulsos ou eles dominam as suas ações? Não, você não pode perder essa batalha. Seja estoico.
Mas não é brigar com a emoção ou com o sentimento. Não, não, não. Por favor. Jesus pacifica. Então você entra no ambiente pacificando, mas você não pode fechar os olhos para a sujidade. Passa o pano. Ah, passar o pano, Casabeta é fim. Não, 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 para. Por favor, também mudaram o sentido do passar o pano. Eu estou falando passar o pano para quem está na cozinha. Está limpando a casa. Como é que tu limpa a casa? Tirando sujeira. Então você não fica passando paninho, mimimi na intimidade, politicamente correto. Ah, para ficar bem aqui eu despisto adjetivo, falo entre dentes, mas fico bem com todo mundo para não ser processado. O cenário atual caminha por aí. Perceberam, gente? Por isso é que há uma confusão, doutrinações, ideologias esquisitas. Muito estranho esse cenário aí fora. E as pessoas com medo de se posicionar. Bom, verdade é verdade. Quando recebe o colorido do evangelho, é uma verdade colocada com sabedoria para os interessados. Certo? Para os interessados, que eu me candidato. E se você me telefonar, mandar uma mensagem, vamos dialogar sobre a justiça divina? Vamos. Sobre a justiça dos homens, depende de quem me procura. Porque muitos por aí estão interessados muito mais nos seus pontos de vista do que aprender com o diálogo. Então isso não caminha, não vai para frente. Perceberam, pessoal? Como nós temos uma sugestão na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec diz assim, que uma coisa é a gente estudar a justiça da alma, a evolução, e o Espiritismo se presta para esse cenário. A outra coisa é dialogar sobre questões humanas que são tão imperfeitas quanto os humanos. O Espiritismo, para o estudioso do Espiritismo, está focado nas leis da alma. Fiz-me claro, gente? Imagine se eu faço uma reunião espírita e vou ficar discutindo leis humanas. Nós vamos caminhar? Eu estou misturando alho com bugalho. Começando a semana, não é? Olha que beleza. Nós estamos começando a semana, talvez, tendo uma dica. Por onde nós vamos prosseguir durante a semana? Carlos Alberto, Gênesis no Lar, a gente fala do espírito, não é? Mas como é que eu faço com os outros assuntos? Eu preciso só você fazer luz nos outros assuntos. Mas cuidado com os outros assuntos para que você, quando voltar para o Gênesis no Lar, não chegar aqui em frangalhos, arrependidos, doídos, sem esperança. Perceberam? Como é andar como ele andou? Aquele que diz permanecer nele deve andar como ele andou. Ah, chegou aquele momento esperado. Olha, eu fico muito feliz quando nós vamos trazer os benfeitores para oferecer aquele contributo especial, o conselho do dia, e costuma ser da vida, não é? Pois bem, hoje, aquele que passa sempre por aqui, e eu agradeço de coração, Emmanuel, através da nossa alma querida Chico Xavier, no livro Fonte Viva, lição 167, há uma mensagem belíssima intitulada Observemo-nos. Observemo-nos. Opa! Ele está falando para você sair por aí com um binóculo para olhar a vida do outro. Vamos olhar para dentro? Sem ativismos, e sim com eficiência, bondade, harmonia. Aspas. Há quem afirme,
viver com a bondade de Jesus e não hesita em atirar-se contra os semelhantes. Através, anota aí, hein? Maledicência e crueldade. Há quem assevere compreender o otimismo do Divino Mestre e não vacila em concentrar-se nas sombras do pessimismo e do desespero. Há quem proclame a fraternidade do Cristo, incentivando a separação e a discórdia. Há quem exalte o trabalho incessante do Senhor na extensão do bem, acomodando-se na rede da preguiça e do comodismo. Há quem louve a simplicidade do eterno amigo, complicando todos os problemas da estrada. Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor, agarrando-se ao pedregulho da agressividade e da intolerância. Se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. Lembremo-nos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Assim compreendendo, afeiçoemo-nos ao modelo divino. Quando o apóstolo nos declara: aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Deseja naturalmente dizer: quem se afirma seguidor de Jesus, de certo, deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o Mestre viveu. Emmanuel. Emmanuel, benfeitor, querido, compassivo, muito obrigado. Agradecemos à equipe espiritual que nesse momento visita você, todos os lares. Eu convido para que você feche os olhos, respire fundo e sinta o abraço espiritual dos nossos mentores. Por certo, eles estão nos motivando, trabalhando com o fluido cósmico universal para atender as nossas mazelas, mas ao mesmo tempo nos ajudar com aquele bom ânimo necessário para vencermos as nossas próprias dificuldades. Eles trabalham, portanto, o otimismo do Divino Mestre, proclamando fraternidade, exaltando o trabalho, louvando a simplicidade, sugerindo a paciência e falando para a gente que somos aprendizes do Evangelho, olharmos para dentro de nós mesmos. O nome de Jesus está nas nossas mãos. Ou seja, é necessário compreender para afeiçoarmos-nos ao modelo divino. E a dica? Para nós que afirmamos seguidores, imitar-lhe a conduta. Dando um toque filosófico de profundidade. Vamos lá. Imitar-lhe, copiar, cópia-cola, funciona. Funciona. Pois nós não temos o bem ainda implementado dentro de nós. Nós estamos em vias de. Então,
adotar uma vida lembrando sempre dele para copiar, significa um aluno que recebe a lição e tem a oportunidade de fixar os caracteres repetidamente nas atitudes, nas palavras, nas ações, para que amanhã venhamos a ser o próprio Cristo. Porque o Cristo está dentro. Nós precisamos de materializá-lo, fazer luz no nosso comportamento. Pense nisso. Copiar coisa boa é muito bom. E na hora que você copia, naturalmente, quando você põe a mão na massa, devagarzinho você vai criando a habilidade e vai fazendo do seu jeito. E daqui a pouco você não precisa de copiar. Pode ser que você seja copiado. Ou seja, os seus exemplos podem arrastar. Como o exemplo do Cristo nos motiva, nos engrinalda, nos envolve, como o noivo da humanidade que vem fertilizá-la para que promovamos o bom combate que vai nos trazer felicidade pós a luta e a vitória. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos espirituais, por mais esse momento de intercâmbio, de oração. Eu não tenho dúvida de que todos que aqui se veiculam, nesse momento, sentem brotar uma flor chamada esperança. A esperança de um novo dia, de uma nova vida, uma nova era. Acredite nos teus sonhos. Viva-os em cada instante. E nos momentos que nos sentirmos fragilizados, trôpegos, cansados, abandonados, flagelados, recordemos que ele vivera tudo isso. E nos dissera, depois do terceiro dia, quando retorna pós-túmulo, a paz seja convosco. Ide e semeai a paz pelo mundo, com os teus exemplos, não com palavras pretensamente julgadas como verdadeiras. Se são verdades para ti, fundamentos da sua jornada, faça luz com elas. E não tenha a pretensão de doutrinar o mundo, pois Jesus tocou o seu coração como o meu pela amizade, pela presença. Naquele momento mais difícil, ele socorreu, nos deu o pão, o abrigo, o remédio. Em alguns instantes, com um singelo olhar que foi suficiente para nos encantarmos e caminharmos pelo mundo confiantes que ele nunca irá nos abandonar. O amigo não vai embora. O amigo vive sua vida, mas o amigo estará sempre pronto para atender o amigo nos momentos felizes ou momentos que precisamos de amigos. Os amigos espirituais nos desejam um dia de bênçãos e que nós possamos levar esse conselho, essa motivação pela eternidade, pois Jesus nos espera na intimidade do coração. Só precisamos ouvi-lo com aquelas doces palavras: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Ave Cristo é a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, e com ela nos despedimos de você. Bom dia, até amanhã para mais um Gênesis no Lar, o Evangelho no coração.